Centelha do Criador, eu sou. A serviço da divina providência, coloco meu ser. Seja minha mente e coração veículo da verdade universal. Que a verdade se revele diante de nossa alma. Que o amor seja meus pensamentos, meus atos e a minha existência. Pai Joaquim de Arujá, que assim seja. Uma boa noite de sábado de frio para todos vocês. Muito bem-vindos à Casa Irmãos de Luz. Bem-vinda a nossa presidente. Sentimos tua falta. Fizeste falta para nós. Ela fez o merecido descanso. Todos nós merecemos descanso. A nossa vida não é só trabalho. O merecido descanso é um direito de todos nós. O tema de hoje abrange principalmente o nosso posicionamento em relação ao próximo. E eu começo essa abertura de palestra lendo a questão 822 do Livro dos Espíritos. Esse Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito Verdade. Ele se referia ao homem e à mulher. Abre aspas. Ambos, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser também diante da lei dos homens? E o Espírito Verdade responde. É o princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Quando nós falamos em justiça, para termos uma visão mais profunda do que o próprio ensinamento do Espírito Verdade nos trouxe, eu cito aqui a questão 887 do mesmo livro, onde Kardec ainda fez a seguinte pergunta. Mas Jesus também disse, amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre espíritos? E eis que o Espírito Verdade respondeu. Sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor tenro e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar e pagar o mal como o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. A partir desses princípios da lei de igualdade, onde nós falamos aqui de justiça, do nosso posicionamento em relação ao próximo, é importante que nós sempre nos lembremos da lei de unicidade. A lei de unicidade nada mais mostra, de maneira clara, que cada um aqui presente é parte um do outro. E assim nós compomos um todo, que partiu do princípio universal, da causa primária do grande Criador. Isso nos torna semelhantes. Isso nos torna, em síntese, seres iguais. E essa semana, a mídia foi um veículo de um fato muito entristecedor, que eu creio que muitas das pessoas tenham ouvido falar, de uma situação em que foi necessário, não sei exatamente qual foi a decisão que levou uma menina de 11 anos a fazer um aborto. Qual que é, em cima de um fato desses, o nosso posicionamento? Bem, primeiramente nós
não cabe a nós julgar. A nossa visão sobre esse fato tão entristecedor tem que ser puramente espiritual. E o que diz? O que diz os ensinamentos dos Espíritos a respeito da reencarnação? É ou não é um ato criminoso a ação abortiva? Pois bem, quando um espírito, ainda habitando as cidades ao entorno do globo, ou seja, as cidades espirituais, chega o momento do seu retorno à vida corpórea, ou seja, de uma nova experiência aqui na transição da matéria, ele precisa necessariamente passar por uma transformação. E essa transformação que o espírito desencarnado passa enquanto no mundo espiritual é como se fosse uma condensação, um adensamento, uma diminuição do seu perispírito, como se, ao ponto que ele se torne uma pequena fração de energia, mais uma consciência ali latente, uma semente espiritual. Paralelamente, aqui no mundo corpóreo, quando existe a fecundação, o ato de concepção, a partir do momento de quem lembra ali das nossas aulas de ciências, onde a semente masculina encontra a semente feminina, e assim começam o processo de multiplicação celular a partir do óvulo, de 1 em 2, de 2 em 4, de 4 em 8 e assim sucessivamente. Começa ali a ligação íntima desse espírito no processo reencarnatório a uma nova jornada pelo plano terreno. À medida que a criança vai se formando dentro do ventre, esses laços fluídicos vão, aos poucos, se tornando mais fortes. A ligação é sendo feita de maneira energética, molécula a molécula. E durante todo o processo de fecundação, de formação da criança no ventre da mamãe, cada vez mais o espírito se vê intimamente ligado a essa nova vida, a essa nova oportunidade. Então, nós podemos entender nesse cenário de que, em algum momento, uma parte nossa, embora no mundo espiritual, lhe foi concedida a graça de retornar ao mundo corpóreo, para uma nova vida, para uma nova chance, para uma nova prova. Talvez para ser uma grande pessoa. Talvez para ser mais um desses tantos iluminados que já pisaram na nossa terra e que ainda estão por aí. Então, a nossa reflexão sempre tem que ser abstraída de julgamento. Mas vale que nós lembremos que a interrupção dessa oportunidade de uma nova vida é algo muito profundo. E eu pergunto, queríamos nós, cada um de vós, em algum momento, ser tolhido de uma nova oportunidade? Puxa vida, eu já cometi tantos erros na minha vida, mas eis que eu quero uma nova oportunidade. Eis que eu quero uma nova chance. Eis que o Messias, enquanto passou pela terra, dentro de tantas máximas que ele nos deixou, ele falou assim: perdoai 70 vezes 7.
mas não no sentido de ser somente 490 vezes, mas infinitamente. Permitir que uma nova vida venha é um ato de justiça divina, é um ato de lei de igualdade. Eu não posso deixar também de admitir que é uma questão complexa. Depende dos fatores que circulam em torno de uma situação onde uma gravidez ocorre. Podem ser os mais variados quanto possíveis. Mas quem somos nós? Ainda meros mortais, assim digamos, ainda limitados da nossa compreensão espiritual, uma vez que nós aqui estamos com a nossa visão ofuscada pela matéria. Isso eu torno a perguntar: quem somos nós? Quem somos nós para tomar uma decisão frente a uma outra vida? Se deve continuar ou se deve ser descontinuada? Quem somos nós para decidir perante a lei divina? Somos ainda tão limitados. Nossa compreensão ainda, infelizmente, requer mais tempo de amadurecimento. Mas, como assim citei, não nos cabe aqui julgar. Que seja pura e simplesmente algo para que nós reflitamos. O que podemos nós fazer a partir de um exemplo triste como este? Eu sempre falo, não existe resultado bom, não existe resultado ruim, existe resultado. Compete nós, cada um de nós, pura e individualmente, entender o que nós vamos fazer a partir deste momento das nossas vidas, com o resultado que nos foi apresentado. Essa questão é tão profunda que eu poderia ficar aqui com vós por horas, porque também abrange uma situação que se tem se tornado tão repetitiva no mundo contemporâneo. É a falta de respeito às fases da vida. E quando eu me refiro às fases da vida, nós temos consciência de onde nós estamos, não um onde geográfico, mas é um onde de amadurecimento. É entender o que é uma infância, entender o que é uma juventude, entender o que é uma maturidade. E após a maturidade eu diria melhor, vem não a velhice, vem a sabedoria. O fato é que nós temos cada vez mais observado com tanta frequência a falta de respeito a essas fases da vida. O momento que se escolhe para ser pai, para ser mãe. Existe uma responsabilidade gigante por detrás disso. Nós estamos falando de um novo ser que vem para a Terra. Não um ser que está começando agora a existência, mas de uma nova prova, de uma nova chance. Uma vez que me cabe a escolha de ser pai, de ser mãe, primeiramente eu tenho que estar preparado para ser pai e ser mãe. É a mesma coisa que comparar dirigir um carro e dirigir um avião. Um carro, eu entro, fecho a porta, bato a chave, ok? É só engatar a marcha e sair, está pronto. É uma experiência um pouco mais
dinâmica. E pilotar um avião? Algum de nós sentaria numa cabine do avião e ficaria procurando a chave para virar? Sabe quantos itens precisam ser respeitados para se pilotar um avião? Entra, liga a energia, o gerador de energia, liga as luzes de navegação, liga o ar-condicionado de cabine, liga as luzes, liga as turbinas, testa os freios, e assim vai, uma série de coisas. Eu não posso esquecer de fechar a porta, colocar ela em automático, senão eu saio voando, sai todo mundo pela porta fora. Deu ruim. Entende a preparação que é, nessa analogia, ser um piloto de avião? Eu diria que também assumir uma paternidade, uma maternidade, precisa preparo. Muito. Não é numa juventude que estamos preparados para ser pais, ser mães. Se pode esperar, se pode ter um pouquinho de paciência e aguardar um momento, respeitar a fase do meu amadurecimento emocional, para então assumir essa responsabilidade, que eu diria que é sagrada, de cuidar de um novo espírito que está aqui por uma nova prova, que veio para cá por uma outra missão, que nós não sabemos, pode ser uma missão expiatória, mas pode ser também alguém que vem trazer uma grande iluminação para muitos na Terra. O mundo, nos dias de hoje, tem a sua realidade. A necessidade de sobrevivência, a necessidade de adquirir bens de consumo, alimento, aluguel, energia, eletricidade, gasolina e assim por diante. Para que eu tenha todas essas necessidades abastecidas, eu preciso dedicar o meu tempo para ter um trabalho, ter uma troca de meu tempo pelo dinheiro, que depois eu vou trocar por bens de sobrevivência. Então voltamos agora para essas questões de fase. Se eu não tenho maturidade ainda emocional para ser um pai, ser uma mãe, eis que eu tenho que dedicar o meu tempo em trabalho, eis que às vezes casais jovens vão para a vida profissional. Como fica a educação? Em que momento fica essa educação? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo ainda que continuem gerações vindo, correndo o risco de não ter uma educação que lhe dê mais possibilidade de ser uma pessoa realizada no futuro? Entendem a quantidade de coisas que está envolvida numa decisão de ser pai, ser mãe? Isso não quer dizer que tudo que nós já tenhamos feito não tenha sido válido. Eu sigo no caminho contrário. É a partir de tudo que nós já vivemos e de tudo que nós já observamos que compete a nós ter um olhar sem julgar e buscar aquilo que eu posso aprender, aquilo que eu pude aprender. A responsabilidade de educar, para nós que seguimos, principalmente, a filosofia espírita, ou seja, as verdades trazidas do mundo espiritual quanto à nossa existência, assim como tantas e tantas orientações que nos possibilitam a evoluir moralmente, nos torna ainda mais responsáveis. Ou seja, nos chama mais a responsabilidade para sermos educadores. E, para nós, que já caminhamos um pouco mais, nós não podemos jamais fazer uma vista grossa para algo que nós possamos estar vendo ao nosso entorno. É
como se fosse cumplicidade. Compete a nós, muitas vezes, mesmo que tenhamos que ser intrometidos. Mas se vocês podem estar vendo algo que está caminhando para alguma coisa que vai acabar numa história triste, sim. Como os guias fazem conosco, nos seguram às vezes pelo ombro e digam: ei, não vai nesse caminho, você vai se machucar. Por que nós, como encarnados, também não podemos fazer isso? Devemos. Devemos sim. Devemos procurar ajudar as pessoas. Entretanto, é socorrido quem quer ser salvo. E respeitar a decisão de cada um. Mas se nos cabe ajudar, façamos. Façamos a nossa obrigação. Ei, segura teu amigo pelo ombro. Não segue esse caminho. Você pode se machucar. A própria lei de justiça, a qual eu fiz citação agora aqui, ela é parte da lei do amor. E a lei do amor se explica de uma maneira muito clara no livro Espírito e Regeneração, que é a síntese da verdade universal, do Pai Joaquim de Luanda, no último capítulo, a lei do amor. É o capítulo 10º. Ele começa falando o seguinte: a grande e primeira lei é a lei do amor. E mais adiante, ele fala: e agora abro diante de vocês toda a possibilidade que essa lei nos agrega. O desenho dessa ordem é o seguinte, fibonaticamente. Sua espiral inicia com amor, compreensão, caridade, compaixão e entrega. Estes são os 5 fundamentos da lei do amor. Para quem não sabe o que é fibonaticamente, eu aconselho buscar algum material na nossa adorada internet sobre o tema sequência Fibonacci. Vocês vão entender de uma maneira assustadora e incrível como tudo na natureza segue a sequência Fibonacci. É uma sequência matemática, mas é incrível como as coisas na natureza se sequenciam a partir da sequência Fibonacci. Então, amor, compreensão, caridade, compaixão e entrega. Lei do amor. Essa é a grande primeira lei. Compreensão. Não é fácil compreender. Que compreender é entender o que se passa. É se posicionar de forma empática. Caridade. Caridade vai, tanto que nós falamos aqui, vai numa escala quase infinita de ações que nós podemos tomar para dar algo para o outro, para dar algo para nós. Ser caridoso, ser bom, ser benevolente, um abraço, um bom dia, um eu te amo, um perdoe, uma desculpa, ou dar uma roupa, servir. São tantas e outras maneiras de ser caridoso. Deixar um pouquinho do meu tempo, do meu trabalho, da minha cama quentinha para fazer algo por outro. Tudo isso são formas de caridade. Tudo isso são formas de expressão de amor. E eis que a sequência Fibonacci começa com um pequeno número e vai aumentando. Então ele começa com um número básico. Primeiro está em sequência amor, depois caridade. Então é mais caridade. E à medida que eu for citando, é mais. Compaixão. Quando a gente fala em compaixão, é aquela hora que nós devemos saber separar, ter pena de ter compaixão. São duas coisas distintas.
alguém que está em sofrimento, alguém que está ainda amargurado, ou alguém que está ainda atravessando a escuridão, seja a escuridão moral, seja a escuridão emocional, seja a escuridão espiritual, tenhamos compaixão. É mais fácil. Esse é um tipo de sentimento que nos abre uma porta para começar o exercício de perdão, que é o próximo. Ele fala aqui em entrega. O entrega é perdoar. Da raiz, perdonare, é dar a totalidade de mim. Amor, caridade, compaixão, eu não pulei nenhum, compreensão e entrega. Lei do amor. Fique de reflexão para a nossa semana maravilhosa, mais um trecho do livro O Profeta, de Khalil Gibran. A leitura pode ser um pouquinho longa, mas se bem ouvida, opera milagres dentro da gente. E então o homem de posses disse: fale-nos sobre a caridade, ou fale-nos sobre a doação. E ele respondeu, vou até molhar a garganta aqui, pessoal, que vai longe. Vós dais muito pouco quando dais de vossas posses. É quando dais de si mesmos que estáis realmente dando. Pois o que são vossas posses, senão coisas que vós guardais e protegeis, por temerdes que delas venhais a precisar amanhã? E o amanhã? O que o amanhã há de trazer para o muito prudente cão, o qual enterra os seus ossos na areia, que não deixa rastros, quando segue os peregrinos até a cidade sagrada? E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não se teme a sede mesmo quando o poço está cheio, posto que a sede é inextinguível? Há aqueles que dão pouco do muito que possuem, e dão para obter reconhecimento, e o seu desejo oculto torna os seus donativos corruptos. E aqueles que possuem tão pouco e dão tudo. E estes são os crentes na vida e na generosidade da vida, e o seu cofre nunca está vazio. E aqueles que dão com alegria, e esta alegria é a sua recompensa. E aqueles que dão com sofrimento, e esse sofrimento é o seu batismo. E aqueles que dão e não sofrem com isso, nem tampouco nisso buscam alegria, nem dão cuidando de sua virtude. Dão da mesma maneira que no vale ao longe o mirto, que é um tipo de flor, exala sua fragrância no espaço. Pelas mãos de pessoas como estas, Deus fala. E por detrás de seus olhos, os olhos de Deus, Ele, Deus, sorri sobre a terra. É bom dar quando se é pedido. No entanto, é melhor dar sem ser solicitado, apenas pela compreensão. E para o generoso, a alegria da procura por alguém que possa receber é maior do que a da própria doação. Algo que vós gostarias de reter? Tudo que vos tendes deverá um dia ser doado. Portanto, dê agora, de modo que a estação de caridade possa ser vossa, e não de vossos herdeiros. Vós, frequentemente dizeis, eu darei, mas apenas a quem merecer. As árvores em vosso pomar não dizem isso, nem tampouco dizem os rebanhos em vossos pastos.
Eles dão para que possam viver, pois reter significa perecer. Certamente, aquele que é digno de receber seus dias e suas noites é digno de tudo mais que provenha de vós. E que merecimento maior poderia haver do que aquele que repousa sobre a coragem e a confiança, mais ainda, na caridade de receber? Quem sois vós para que os homens devessem abrir-vos vossos corações e expor seu orgulho, de maneira que viesseis a ver o seu valor despido e seu orgulho desenvergonhado? Enxergai, primeiro, que vós deveis ser doadores e instrumentos da doação, pois, na verdade, é a vida que doa a própria vida, enquanto vós, que vos julgais doadores, não passais de testemunhas. E vós, recebedores, e vós sois todos recebedores, não pretendeis qualquer tipo de gratidão, para que não se crie qualquer laço de obrigação entre vós e aquele que doa. Em vez disso, erguei-vos junto com ele e sobre as suas doações, como se fossem asas, pois cuidar em demasia de vosso débito é o mesmo que duvidar de sua benevolência, a qual possui a generosa terra por mãe e Deus por pai. Longo, mas cada palavra com uma profunda oportunidade de que nós olhemos para dentro de nós. A ação de interrupção de uma vida é totalmente contrária ao ato de doar. Isso é nítido, é claro, é cristalino. Não sirva essas palavras para que nós tornamos mais polêmico o assunto, mas que esperemos que a nossa sociedade doravante repense sobre os seus atos. O estado de iluminação, o nirvana, o ápice moral e espiritual, é uma longa caminhada. E por ser reconhecidamente uma longa caminhada, cabe a nós sermos pacientes, sermos resilientes, escolhermos ter confiança, escolhermos ter fé, escolhermos acreditar que nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós. Dia e noite nós estamos assistidos. Assim como aquele amigo, que sabendo que o outro amigo caminhava em direção a um abismo, lhe segurou o ombro e disse: não vá, você vai se machucar. Assim os nossos guias estão constantemente ao nosso lado, nos dando bons conselhos, nos intuindo bons pensamentos. Sejamos nós receptores dessas boas intuições. Assim encerro essa palestra de hoje, desejando a todos vocês uma semana abençoada, uma semana ensolarada, mesmo que o sol por detrás das nuvens se esconda, mas que através dos seus olhos espirituais vocês continuem na certeza que lá ele está, e que o dia de vocês continue ensolarado, mesmo
naqueles que aparentemente estão nublados. Mente, produz em mim espírito a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor, aonde eu estiver. Que assim seja.